Olá, eu sou Maurício Sita, sou presidente da editora Ser Mais, tenho formação na área de filosofia, de ciências jurídicas e sociais e sou mestre em psicanálise clínica. Sou autor de vários livros, dentre eles alguns best-sellers, o Como Levar o Homem à Loucura na Cama, O que Freud Não Explicou, 2 livros muito bem vendidos, felizmente. Estou acabando de lançar um livro chamado Neo-Equilibrium, que é um livro que contém o meu método de meditação e de relaxamento. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, porque nós estamos num congresso de treinamento e desenvolvimento e eu acho que o tema é absolutamente atual e por isso que eu quis abordá-lo nesse congresso. Quero dizer da importância de um congresso nacional de treinamento e desenvolvimento. O CONATED, imaginado, criado e realizado pela grande Débora Capel, vem num momento extremamente oportuno, em que as empresas estão cada vez mais preocupadas com a melhoria do capital intelectual, né? Com a melhoria da situação geral dos seus colaboradores, funcionários, etc. Eu vou tratar desse tema que é meditação, porque é um tema novo, apesar de meditação ser alguma coisa de milhares de anos, mas ele é um tema que há poucos anos, há poucas décadas, está sendo implantado nas empresas. E, num congresso de treinamento e desenvolvimento, nada mais importante do que a gente falar de alguma coisa que tenha a ver com as empresas, de coisa nova, né, que os executivos de RH e os especialistas em treinamento e desenvolvimento poderão implantar nas suas empresas com resultados extraordinários. Com certeza, você já ouviu falar na meditação e nos seus benefícios. Eu sei que, como a gente é tão assediado com fórmulas novas, milagrosas para as nossas vidas, que a gente acaba ficando meio incrédulo, né? Como eu não vim vender nada para vocês, eu espero que vocês acreditem no que eu vou falar e, se você vier a praticar a meditação, saiba que você não vai gastar nem um centavo com isso ao longo da sua vida toda. E eu desejo que seja muito longa. Peço, portanto, que você me acompanhe por pouco mais de 30 minutos, que eu vou tratar da única técnica reconhecida pela ciência que dá resultados efetivos para a melhoria da sua saúde em geral. A meditação reduz a tensão e o estresse, melhora as suas relações familiares e com os colegas de trabalho e dá mais energia e vitalidade. A meditação causa reversão na idade biológica, ou seja, você vai viver mais e com mais qualidade de vida. Também viver mais vegetando só interessa para a criogenia, né? Que é aquela técnica que congela as pessoas e que pode mantê-las congeladas indefinidamente. Mas se ao invés disso, de uma vida parada, congelada, você quer uma vida plenamente feliz, aceite a minha sugestão. Ouça-me até o final, leia mais sobre meditação e você vai perceber que tem coisa nova acontecendo por aí e que é muito fácil a gente acessar isso aí e passar a praticar. Para facilitar a sua análise e diminuir eventuais resistências sobre a prática da meditação, eu informo que criei há mais de 10 anos um método de relaxamento e meditação com base unicamente científica e totalmente adequado a nós ocidentais. O meu método chama-se Neo-Equilibrium e para a sua prática nós não utilizamos mantras e nem aquelas posições complicadas de yoga. O Neo-Equilíbrio você pratica deitado ou sentado. Informo também que o Neo-Equilíbrio não tem nada a ver com religião. Todas as pessoas de qualquer credo religioso poderão praticá-lo.
Vim, portanto, falar de uma prática que é excepcional para as pessoas individualmente e que está sendo adotada por muitas empresas ao redor do mundo. São empresas que têm a preocupação com o bem-estar dos seus colaboradores. É lógico que, por ser uma escolha e uma decisão do RH moderno, dos novos conceitos de treinamento e desenvolvimento, visa aquilo que é mais importante hoje para as empresas, que é a atração de talentos e a retenção de talentos. O RH estratégico, o RH moderno, ele está buscando não apenas os processos de gestão e de avaliação de desempenho, mas uma produtividade que gere valor. O RH está preocupado em treinar pessoas, em selecionar pessoas, em reter pessoas e dar a essas pessoas a oportunidade de uma realização efetiva nas empresas. O conceito novo, portanto, do RH é o do engajamento do funcionário e a sua plena satisfação com a empresa e com o seu trabalho. E recentemente, o TID passou a contar com o recurso da meditação. Tem pouca gente utilizando ainda, muito pouca gente não existe, né? Pouca gente utilizando, usando a meditação para aliviar a tensão e o estresse do dia a dia. A meditação deixa funcionários menos ansiosos e, principalmente, para as pessoas que ocupam posições gerenciais e diretivas, a meditação contribui para reduzir o risco de doenças cardíacas em 55%, reduz em 60% a ida a médicos e também reduz 60% os riscos de internações longas, né, aquelas internações que a gente conhece. Gente, reduz em 80% o risco do câncer. Eu vou citar apenas algumas doenças, para não ser chato, dessas chamadas doenças da vida moderna, que a meditação soluciona. E eu assumo, com o meu curso Neoequilíbrio, o compromisso de eliminar as seguintes doenças: o estresse, a depressão, a síndrome do pânico, a hipertensão emocional e nervosa, a falta de concentração e dificuldade de memória, as dificuldades em priorizar o objetivo e a baixa eficiência no trabalho. Também, através do Neoequilíbrio, as pessoas administram melhor o seu tempo, deixam de ter aquele descontrole no uso do tempo no dia a dia, acabam com a insônia, com tendinites, com gastrites, inclusive com obesidade. O Neoequilíbrio, através do relaxamento e da meditação, produz uma autotranquilização, um autoconhecimento e um reforço do ego. Melhor ainda, o desenvolvimento da capacidade criativa e artística, e aumenta o rendimento no trabalho, de uma forma quantitativa e qualitativa, melhora a memória e, finalmente, produz a homeostase. O que é homeostase? É a capacidade do nosso corpo como um todo, cabeça e corpo, né? Mente e corpo, mente e soma, a capacidade do corpo de manter um equilíbrio estável, apesar de influências exteriores. É aquele equilíbrio que todo mundo procura, todo mundo precisa. Por isso eu batizei o meu curso de Neoequilíbrio. É um novo equilíbrio que a gente está buscando. Voltando a falar da aplicação da meditação, do Neoequilíbrio nas empresas. Nós sabemos que todo funcionário satisfeito e feliz produz mais e melhor. E ele contribui para a melhoria do ambiente de trabalho e, consequentemente, para a realização dos objetivos estratégicos da empresa. Contribui para a superação das dificuldades e para o atingimento das metas. Falando um pouco sobre estresse, isso que está quase todo mundo aí, né? Vivendo uma situação de
total alerta, sempre atento e estressado, né? Eu estou seguro que você sabe o que é estresse, até por carga hereditária, né? Todos sabemos. Afinal, desde a pré-história, o ser humano vivia o estresse pela busca de alimentos, pela sobrevivência. Os nossos antepassados, os chamados homens da caverna, estavam sujeitos ao estresse de escolher sua casa própria, né, para se abrigar das intempéries e dos demais perigos, que não eram poucos. E isso tudo, você pode ter absoluta certeza, era muito estressante. Encontrar um lugar que ele pudesse ficar protegido dos animais predadores, para ele dormir sossegado, não era fácil. E era estressante. O cara dormia sempre com o ouvido atento. Perceba que, em essência, os desafios dos nossos antepassados são bem semelhantes ao que nós temos hoje, ou eram bem semelhantes, por causa do estresse provocado pelo risco de serem atacados por predadores e também pela busca de comida. Em razão disso tudo, daquela situação de sobrevivência, os nossos antepassados passaram a fabricar armas. Vem aí a origem das guerras. O homem inventando armas para matar os predadores ou os inimigos. Você já havia pensado nisso, né? Desde o início dos tempos, o homem guerreia por comida e por território. É fácil associar os motivos das guerras por petróleo, que a gente vê hoje, das lutas entre tribos que queiram dominar regiões. Normalmente, essas lutas são mais intensas por regiões que têm mais abundância de alimentos, de recursos minerais, né, de petróleo e de outras coisas que têm muito valor na sociedade. Podemos concluir que o estresse sempre esteve presente na vida do ser humano. Mas também podemos concluir que sem estresse não há invenção, não há conquista, não há avanço. Acho que todo mundo conhece e concorda com o ditado que Deus ajuda a quem cedo madruga. Eu lanço um cuidado nisso aí, tá? Muito cuidado com isso aí. Porque se você madrugar porque o dia é curto, porque não dá para fazer tudo que você precisa, você está numa situação de estresse. Levamos em conta, então, que o estresse é esse estado permanente de alerta que ocorre no ser humano sempre que ele sofre uma ameaça, uma pressão ou um desafio de ordem física ou psicológica. Sob a ação do estresse, a mente fica tensa, fica oprimida, inquieta, perturbada, preocupada, agitada. E ao falar um pouco sobre essa doença, eu boto doença entre aspas, porque isso seria um assunto para um outro congresso, mas na minha opinião, o estresse não existe. Você sabe que o estresse não é adquirido por vírus, por contágio, por coisa nenhuma, né? Não é uma doença que está por aí que você pega como a dengue ou qualquer outra coisa. O estresse é uma doença adquirida. Portanto, quando eu digo que não existe, é porque algumas coisas que te estressam demais, não estressam outras pessoas. Você já reparou isso? Essa experiência de viver estressado, às vezes a gente vive estressado com consequências leves ou profundas. Mas a verdade é que o estresse está aí e está sempre nos subjugando, está sempre nos colocando numa posição de defesa, que na verdade é uma posição em que a gente está preparado para reagir. Eu não vou me aprofundar demais nisso, mas quem quiser saber mais, entra no nosso site neoequilibrium.com.br e lá você vai ter muita informação. Você vai entender, por exemplo, que o neoequilíbrio é um método absolutamente eficaz contra o estresse e o burnout. Cabe destacar que, mais recentemente, o estresse foi associado à saúde física e mental. Como eu disse, o estresse em si é um agente neutro,
mas ele vai impactar o ser humano de forma positiva ou negativa, de acordo com a percepção de cada um. Eu volto a destacar, se você já reparou, que alguma coisa que estressa muito você não causa o mesmo efeito em outras pessoas. Sei lá, por exemplo, quando o Corinthians perde, eu não fico estressado, muitas pessoas ficam, né? Quando algumas coisas acontecem em casa, eu não me estresso, mas outras pessoas se estressam. No trabalho, a mesma coisa. O excesso de barulho pode estressar muitas pessoas. Para outras pessoas, o estresse é muito menor. Mas aquela que se estressa com o excesso de barulho no ambiente de trabalho, por exemplo, ela pode chegar ao burnout, ela pode chegar a destruir o ambiente local de tão nervosa que ela ficou. E você lembra que, como eu disse, o homem, desde o homem primitivo, não há como viver sem estresse. E sem ele, não há criação, não se produz nada. Ninguém supera desafios. Nesses aspectos, eu já salientei anteriormente, o estresse é positivo. Mas ele se torna negativo quando há uma sobrecarga de algum fator estressante. A pessoa não consegue mais pisar no freio, nem voltar para a marcha lenta. Ela está sempre a 1000 por hora. Hoje nós temos pressa para tudo. E a rapidez é exigida como uma competência. Nós estamos sempre correndo de um lado para o outro, em ruas congestionadas de automóveis dirigidos por estressados. A gente come fast food, nós transformamos reuniões de negócios em coisas absolutamente tensas, nós transformamos almoço de negócio em coisas que podem ser mais ou menos estressantes, dependendo do lado que você está, dependendo daquilo que você está negociando, né? A gente vive situação estressante e muitas vezes nem nos damos conta delas. Você já reparou que você está sempre atento para ver se alguém vai assaltá-lo? Você está sempre tomando conta dos seus bolsos ou das suas bolsas, das fechaduras das portas do automóvel e da sua casa? Estão permanentemente em estado de atenção. Às vezes nem nos damos conta disso. Mas esses fatores estressantes estão sempre presentes. No âmbito das relações interpessoais, você se estressa com a falta de companheirismo, de amizade, daquela amizade incondicional, com a falta de parceria e até de solidariedade. O estresse no trabalho também não é um privilégio deste ou daquele cargo. O chefe se estressa com seus superiores, mas também se estressa com seus subordinados. Ele se estressa com as situações macroeconômicas, que quase sempre são incontroláveis. Os subordinados se estressam com a rotina, que às vezes é estafante, e com as cobranças dos chefes, para produzir ainda mais. O estresse vai impactar ou não as pessoas, dependendo de como cada um lida com as situações desafiadoras ou críticas. A consequência para muitos que vivem essa situação é uma síndrome do esgotamento profissional, que muitas vezes leva à hipertensão, à depressão e se manifesta na forma de dores estomacais, gastrites, né? Ansiedade, dores de cabeça, baixa imunidade. Tem gente que entra num estado de tensão tal, já estoura herpes no lábio, sintoma, já começa a ter sintoma de gripe. Isso tudo é sintoma de que o cara está com uma baixa imunidade. Já foram descritos mais de 100 sintomas de esgotamento profissional. Pesquisas mostram que os resilientes, ou seja, os que apresentam flexibilidade em alto grau, tolerância e habilidade para resolver problemas de forma criativa, costumam ser mais capazes de lidar com situações estressantes do que outras pessoas. Mas, atenção,
Não estou dizendo para você não sair da zona de conforto, não. Viver na zona de conforto e, com isso, evitar ou fugir das novidades ou das situações desafiadoras não é o caminho para evitar o estresse. Quem escolhe esse tipo de conduta apenas está passando pela vida, não está participando dela e nem contribuindo para a sua evolução. A capacidade de suportar e de superar situações difíceis não depende somente da pessoa, mas também do seu equilíbrio dinâmico, tal da homeostase que eu falei lá atrás, que nesse caso pode ser compreendido como a relação entre a pessoa e o seu contexto. Às vezes você está desequilibrado porque você está num contexto que não é o que você gostaria, do jeito que ele está. Voltando a tratar de meditação e do neoequilíbrio, é importante, e também falando de TID, falando de RH, é importante citar que a gigante Google, lá no Vale do Silício, tem mais de 1.000 funcionários praticantes regulares de meditação e tem 400 na lista de espera para aprender a meditar. A grande imprensa tem dado uma atenção especial para a meditação. A revista Time de janeiro desse ano, 2014, trata de meditação na matéria de capa. Eles colocam lá um termo mindfulness, que é um estado de atenção plena, é um quarto estado de consciência, que eu trato muito disso no meu curso de Neoequilíbrio. E o assunto é longo, não dá para a gente tratar aqui agora. O Globo Repórter já realizou vários programas sobre estresse e sobre meditação. A revista Isto É também já tratou do assunto várias vezes. Mas uma das últimas matérias, a jornalista Adriana Abreu, publicou o seguinte: para frear a queda de produtividade, aumentar a concentração e combater o estresse, algumas empresas fogem da tradicional ginástica laboral, e muitas têm apostado na meditação como ferramenta para melhorar o desempenho dos funcionários. Não há regra para sua prática. Em geral, as reuniões duram 20 minutos, não tem custo para o trabalhador e são realizadas antes ou após o expediente. A revista Isto É também destaca o seguinte, que na agência Provis, por exemplo, 6 dos seus 12 funcionários têm esse compromisso de fazer a meditação no final da tarde. A prática começou em 2009, quando o sócio da empresa, o Thiago Bolzan de Luca, que tinha 29 anos, fez um curso de meditação e decidiu implantar a técnica na agência. Diz ele que a meditação nos ajudou na hora de fechar negócios. E ele destaca: antes eu ficava tenso nas reuniões e as mãos suavam. Na farmoquímica, procura no Google isso, farmoquímica, que é uma indústria farmacêutica carioca, 280 trabalhadores meditam. Ao serem contratados, os funcionários que optam pelo programa passam por uma semana de treinamento. A iniciativa é desenvolvida desde 2007. Há milhares de exemplos de empresas pelo mundo que se utilizam da meditação para a melhoria geral do clima organizacional. E por que você acha que a revista Time, que é uma das mais importantes dos Estados Unidos e do mundo, há poucos meses, dedicou a sua matéria de capa para a meditação? Porque as revistas Veja, Isto É, a Globo, através de vários programas, no Globo Repórter com reportagens de fundo, esse pessoal está dedicando espaços importantes sobre meditação. É importante isso. É porque a ciência não descobriu nenhuma outra forma eficaz para o tratamento do estresse. Gente, eu estou dizendo o seguinte: a ciência não descobriu nenhuma forma eficaz para o tratamento do estresse e de várias outras doenças da vida moderna. O que fez o Google ofertar aos seus funcionários o treinamento de meditação? E por que a meditação é a atividade da moda hoje? É o treinamento da moda no Vale do Silício. Você consegue avaliar o nível de exigência,
a competição com os outros e com si próprio, em quem tem que ultrapassar cada dia os seus limites. Há pessoas que têm por função serem criativas. E daí? Já pensou você começar o dia com a obrigação de criar? E se as ideias não vierem? A meditação aumenta a concentração, acalma a mente, expande a consciência e, com isso, estimula a criatividade e combate o estresse. E no Vale do Silício, o estresse é permanente, é absoluto. As pessoas vivem numa situação de estresse absoluto. Quem medita tem aquilo que se chama de um quarto estado de consciência, um estado de prontidão. A pessoa está sempre pronta, tem foco, está preparada para enfrentar qualquer desafio do trabalho. Isso aumenta a sua performance no trabalho, isso aumenta a sua capacidade de solucionar problemas e de tomar decisão, dá mais criatividade e mais produtividade, dá mais foco, e isso permite se organizar melhor. Aumenta, consequentemente, a sua eficácia, deixa a pessoa com mais saúde e, como consequência disso, deixa-as mais felizes. E quando todos produzem mais individualmente, a empresa tem melhores resultados. Procure na internet declarações de empresários brasileiros que implantaram a meditação em suas empresas. Vocês vão se surpreender com os resultados. Tem um professor da Universidade de Harvard, o Ronald David, que isso está no Google também, põe lá Ronald David, ele diz o seguinte: uma quantidade impressionante de pesquisas científicas indica que a prática da técnica da meditação em uma pequena parte da população reduz o estresse e cria uma influência positiva em toda a população. Isso significa que empregados em uma companhia praticando esta modalidade de redução do estresse não apenas beneficiarão a empresa, mas trarão também benefícios com alcance para toda a sociedade. Como implantar a meditação? Como é que você implanta um programa desse na sua empresa? Tem empresas que os funcionários estão chegando 10 minutos mais cedo, tipo, começa a trabalhar às 8, chega às 10 para as 8, começa a meditar, fica até 8h10, a empresa dá 15 minutos do seu dia, porque ele tem mais 5 minutos para ir para a sua mesa de trabalho, para a sua função. Então, o funcionário contribui com 10 minutos, a empresa contribui com 15 minutos, por exemplo. No programa Neo Equilíbrio, nós recomendamos os seguintes passos: uma avaliação das áreas da empresa que tem pessoas trabalhando em maior nível de estresse. Identificamos também pessoas mais estressadas. Então você tem áreas muito estressadas e outras áreas não tão estressadas, mas que tem pessoas estressadas. No segundo passo, nós divulgamos os benefícios do neoequilíbrio, os benefícios da meditação, e pesquisamos o que as pessoas sabem sobre meditação, para que a gente possa avaliar o nível de adesão ao treinamento. Porque quando a pessoa não tem total conhecimento, principalmente no caso do neoequilíbrio, que é um treinamento para ocidental, você falar para essas pessoas: olha, vocês vão fazer um treinamento de meditação. Todo mundo, puxa vida, eu vou ter que ficar naquelas posições complicadas, minha perna não dobra, eu não vou conseguir. Ou outras pessoas falam: eu me sinto meio idiota ficar cantando mantra e repetindo mantra, eu não sei o que eu estou falando. Então, quando a gente passa a informação de que o curso é um curso para ocidental, e a gente busca saber o nível de adesão, a surpresa é muito grande, porque as pessoas estão mais dispostas a esse tipo de programa, por saber que é uma coisa que eles podem fazer deitado ou sentado, e aí todo mundo está querendo sair do estresse e ter melhor qualidade de vida. Após um curto período, alguns meses, nós preparamos pessoas da própria empresa para que elas treinem os novos funcionários,
ou para que elas treinem aqueles que decidiram não aderir de imediato nos programas. O cara não aderiu de imediato, mas depois ele fala, puxa vida, eu devia ter entrado nesse programa, acabei não entrando, agora eu estou vendo que as pessoas estão melhor e eu quero melhorar também. Então, a empresa mantém algumas pessoas que são responsáveis pela manutenção do programa. Tá? Não há necessidade de mestres de fora para ficar permanentemente ministrando os cursos. Às vezes o que a gente faz é pegar esses treinadores e dar um pouco mais de informação para que eles consigam desenvolver um pouco melhor o seu trabalho. Gente, mais importante do que mudar é crescer e melhorar. E crescer e melhorar com um acréscimo de novas atividades. É para entender isso que eu quero destacar um pensamento do Tarot Gold. Ele diz o seguinte: é fácil ser a pessoa que você sempre foi, porque isso não requer nenhuma mudança, não requer nenhuma reflexão, não requer nenhum crescimento. Você pode pensar que às vezes mudar significa abrir mão de algumas coisas. Na verdade, não é preciso abrir mão de nada, basta acrescentar ao que já existe. Então, se você não precisa mudar nada e só precisa acrescentar, fica mais fácil para você aceitar essa proposta e começar a praticar alguma coisa, agregar para a sua vida pessoal. Para a sua empresa, é uma questão de você mostrar num programa de treinamento e desenvolvimento que tem coisa nova. Esse nova, eu sempre coloco entre aspas, né, porque a meditação tem milhares de anos, mas tem coisa nova no mercado que permite que a gente tenha uma vida muito mais longa, muito melhor, uma saúde muito melhor, né, com a diminuição daqueles riscos que eu disse, de infarto, de câncer, né, de um monte de outras doenças, que seria muito cansativo eu ficar aqui repetindo estatística para vocês. De qualquer maneira, para finalizar, eu quero me colocar à disposição de vocês. É só lembrar que eu sou da editora Ser Mais, o meu nome é Maurício, o meu e-mail, consequentemente, é mauricio@editorasermais. Pode me consultar. Vocês podem ir no nosso site, neoequilibrium.com.br, para que você possa ser um inovador ou uma inovadora, implantando um programa de meditação na sua empresa. E mais que isso, independentemente de você conseguir implantar de imediato um programa de meditação, porque às vezes depende de um planejamento, depende de reunião com todas as áreas da empresa, etc., eu recomendo que você pesquise mais sobre meditação. Vá para a internet, pesquisa, vai no nosso site Neo Equilíbrio, pega o conteúdo que tem lá e você vai perceber o seguinte: tem uma vida aí pela frente que é muito melhor e você vai ser muito mais feliz ao implantar na sua vida, ao trazer para a sua vida esse processo de meditação, porque ele vai te dar a tranquilidade para você perceber que vale a pena viver. Muito obrigado, bom congresso a vocês, aproveite as palestras, eu tenho certeza de que alguma coisa de bom a gente tira de qualquer coisa que está sendo dita, né? Tem muita coisa nova acontecendo, nós temos que estar com a mente aberta para ver que o mundo está aí, está mudando, a gente tem que fazer parte dessa mudança, ou a gente tem que ser o agente da mudança. Obrigado, um abraço a todos.